Amados irmãos, amadas irmãs, hoje nós vamos começar a entrar no livro de Colossenses. Entrar de uma maneira muito viva e de uma maneira muito especial, aplicada para o final dos tempos, aplicada para esses momentos que nós estamos vivendo. Eu vou começar lendo Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4, que diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aqui nós podemos ver que nosso Deus é um Deus que fala. É um Deus que deseja falar ao seu povo. Ele é aquele que deseja falar com cada um de nós. Ele, outrora, falou muitas vezes. Não somente falou muitas vezes, mas também falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas louvado seja Deus, agora, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Por quê? Porque no Antigo Testamento, no passado, os profetas falavam de uma salvação que viria. Estava falando que um dia Deus iria enviar o Salvador e o Rei. Que Deus iria cumprir o seu plano. Mas louvado seja o Senhor, um dia o Senhor veio. No passado, ou aos pais pelos profetas. Agora, quando o Senhor veio, ele é o próprio Filho, o Filho veio, e esse Filho é a própria palavra. No passado, Deus falou pelos profetas, mas um dia a própria palavra de Deus veio. Não é uma coisa maravilhosa? Imagina você encontrar alguém e ele falar assim para você: eu sou a palavra de Deus. E se ele é a palavra de Deus, ele tem muita coisa a dizer, não é? A própria pessoa dele diz muito. A pessoa dele diz muito. Aqui diz, ele nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas. Esse Filho que hoje nos fala é o herdeiro de todas as coisas. E aqui diz, pelo qual também fez o universo. É aquele também que fez o universo. Falar com alguém assim é algo muito significativo. Ouvir uma pessoa assim é muito importante, porque é algo que muda as nossas vidas. Imagina esse que é herdeiro de todas as coisas, esse que fez o universo. No versículo 3 diz, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele é o resplendor da glória de Deus. Isto é, nele vemos a glória.
E como ele é a expressão exata do ser de Deus, ao olharmos para ele, nós vemos Deus. E aqui diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse Senhor que hoje fala, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se você pensar um pouco nessa expressão, talvez você esteja passando por uma situação difícil, você vê, parece que todas as coisas estão desabando ao seu lado, mas lembre-se, você tem um Senhor que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Se você der uma olhada, o que está escrito em Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4, você vai achar correspondência no livro de Colossenses. Daí você vai ver quem é esse maravilhoso Senhor que fala conosco. Você sabe, esse que assentou-se à direita da majestade nas alturas, e aqui diz que se tornou tão superior aos anjos, quanto herdou um mais excelente nome do que eles, hoje, ele é aquele grande sumo sacerdote nos céus, e ele está desempenhando um ministério celestial para nos levar para a glória. Você sabe, Cristo na terra, ele teve o seu ministério terreno. Hoje, o livro de Hebreus nos mostra Cristo no seu ministério celestial, trabalhando em nós, em você e em mim. E isso é algo que nós precisamos ver. Como eu disse, se você ler essa introdução de Hebreus, tem conexão com o livro de Colossenses. Então, eu vou ler Colossenses 1, versículos 13 a 18. Aqui diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui conta a nossa história com Deus. E nós precisamos aprender a conhecer a palavra de Deus de uma maneira viva, de uma maneira subjetiva. Quando aqui diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ele está contando a nossa história sob o ponto de vista de Deus. Talvez, na minha experiência, eu diga, eu fui salvo. Deus vai falar, é muito mais do que isso. Você precisa ver que você foi liberto do império das trevas. E você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Nós somos transferidos de reino. Nós vivíamos no império das trevas, vivíamos um lugar de morte, de ódio, mas Deus nos salvou. Fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. E nele, aqui diz, nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Essa é uma das grandes verdades a respeito da nossa salvação.
eu fui redimido. Quer dizer, Cristo pagou um preço por mim. Quando a Bíblia fala da redenção, fala que um preço foi pago por nós, que fomos comprados pelo Senhor. Se fomos comprados, hoje o Senhor diz, você é meu. Tem coisa melhor do que isso? Ouvir Deus nos falar, você é meu. Eu te comprei. Isso foi resultado do amor de Deus. Aqui fala da remissão dos pecados, nós podemos dizer, eu, um pecador, tão cheio de falhas, perdoei, eu paguei pelos seus pecados. Você foi redimido. E olha só o versículo 15, isso é ligado com aquela porção de Hebreus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deus é invisível, mas se nós temos Cristo, nós podemos ver Deus, porque ele é a imagem do Deus invisível. Diga para o irmão que está ao teu lado, eu posso ver Deus. E você pode ver que tudo isso que nós estamos falando aqui tem relação conosco, com a nossa pessoa. Deus já não é mais um Deus distante. Deus entrou na minha vida e mudou a minha história. Deus entrou na minha vida e me uniu à história dele. Quando eu fui conectado a Deus pela obra da redenção, a história de Deus agora está ligada à minha história. Você sabia disso? A sua história está ligada à história de Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. Nós vimos que ele criou todas as coisas. Não somente criou, ele entrou na criação. Porque ele entrou na criação, foi para nos salvar. E num dia tornou-se um homem. Hoje, há muitas pessoas sofrendo, e algumas delas dizem, Deus, você não sabe o que eu estou passando. O Senhor Jesus diz, eu sei, porque um dia eu me tornei homem. Eu conheço os seus sofrimentos. Eu sei dos problemas que você passa, porque eu passei, mas eu venci. Eu venci para dar a vitória para você. E aqui diz que nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui nós temos 3 expressões. Nele, por meio dele e para ele. É aqui que nós vemos que a nossa história está ligada hoje com o Senhor. Porque nós podemos definir aí a nossa história com o Senhor é nele, por meio dele e para ele. Se você está conectado com Deus, se a sua história está ligada à história do Senhor, você tem ou não tem esperança? Nós temos esperança. E aqui diz, ele é antes de todas as coisas. Quer dizer que ele sempre está na frente. E sempre devemos colocar Cristo à frente. Ele tem que ser antes de todas as coisas. Quando a gente era pequeno,
chegava num lugar, tinha que entrar num quarto escuro, alguma coisa assim, tinha medo, a gente dizia para aquele que é maior, você entra primeiro, viu? Não é assim? Entra? Não, eu não vou entrar, não vou. Quem vai entrar? Todo mundo tem medo de entrar. Da gente para um diz, você entra primeiro, eu vou atrás de você, tá? Não é assim? Deixa Cristo entrar primeiro. Se Cristo entrar primeiro, você ainda vai ter medo? Olha, todas essas coisas nós vamos ver no livro de Colossenses. Eu só estou dando aqui, né, algumas dicas assim do que esse livro vai falar para nós. Você não deseja conhecer mais esse maravilhoso Senhor? Aquele último hino que nós cantamos está falando tantos aspectos de Cristo, não é? Aí eu disse, olha, que Cristo tenho eu vou cantar, eu tenho que cantar. Esse Cristo que eu tenho é maravilhoso demais. Diz ele, nele, ele antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo subsiste significa ele que nos une. Ele é aquele que nos conecta. Ele é aquele que nos torna um. Essa é a obra que Cristo quer fazer. Como a irmã Carla falou, né? Nós não precisamos nos sentir sós, porque Cristo nos une e nos mantém um. É Ele que sustenta todas as coisas. E no versículo 18 diz, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Aleluia. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Nós somos o corpo. Então temos uma conexão direta com Ele. E dele sai a vida e a ordem para nós. E aqui diz também, Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele que começa tudo. Ele é o primogênito dentre os mortos, significa que ele foi aquele que ressuscitou. E nós ressuscitamos com ele. Você sabe que se diz, né? Para todas as coisas tem solução, menos a morte, mas para nós a morte tem solução, porque nós temos o Senhor que é a ressurreição. Não é? Então, Deus quer que Cristo seja o centro de todas as coisas. Deus quer que Cristo conecte todas as coisas e ligue todas as coisas. Ele é aquele que nos torna um. Ele é aquele que nos conecta com Deus e também nos conecta uns com os outros. Você sabe, uma das coisas mais maravilhosas é que depois que nós fomos salvos, nós entramos para a família de Deus. E é uma questão tão maravilhosa que eu vou te dizer. Isso acontece em toda a terra. Você está andando, encontra uma pessoa. Daí, conversando, descobre que essa pessoa é uma pessoa convertida. Daí você logo chama essa pessoa de irmão. Não é? Daí começa a ter comunhão. Nunca tinha visto essa pessoa, mas daí começam a falar das experiências. E tem tantas experiências em comum. Não somente isso, aquele desconhecido, um minuto atrás, no seu coração,
é como se você tivesse conhecido ele a vida inteira. Abre-se algo especial. Não é? Isso em todo lugar. Você vai na África, lá no interior, você encontra uma pessoa, uma daquelas pessoas salvas. Aí você diz, esse é meu irmão, nós somos irmãos. E começamos a ter comunhão. E falamos do nosso Pai, não é? Nosso maravilhoso Deus. Falamos da nossa esperança, falamos da nossa fé, falamos das nossas experiências. Por quê? Porque é Cristo quem nos conecta. Estou conectado a você, amado irmão e irmã, por meio de Cristo. Cristo é o centro de tudo que Deus quer fazer. Por isso que nós não podemos perder Cristo como centro. Porque Ele é o centro. Ele também é aquele que tem a preeminência, o primeiro lugar é dele. Se Ele não ocupa o primeiro lugar, dá problema. As coisas não funcionam bem. Se Ele não é o centro, também dá problema. As coisas não funcionam bem. Mas se Ele tem o primeiro lugar e Ele é o centro, tudo flui entre nós. Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é aquele que nos mantém em pé. Nós não podemos ter um conceito de derrotado e fracassado. Nós somos mais que vencedores. Essa é a nossa posição. Mas por que eu sou fraco? Porque é Cristo que sustenta você. Não é? Cristo é aquele que nos sustenta. Mas tudo isso é para que nós, como corpo de Cristo, possamos fazer a vontade de Deus nessa terra. Deus quer fazer algo nessa terra. Ele conta com a igreja que é o seu corpo. Ele conta com você e comigo. Se estou conectado a Cristo, se estamos conectados um ao outro, nós vamos fazer a vontade de Deus. Agora, sem Cristo, tudo se desestabiliza. Se nós entramos nessa realidade, a vontade de Deus será feita nessa terra a cada dia, usando você, usando a mim. Agora, Cristo é o que nos conecta. O que Satanás quer fazer? Quer nos desconectar. O segredo de tudo está em Cristo. Mas Satanás diz o quê? Não precisa ser Cristo, pode ser outra coisa. Daí ele quer que o homem, então, não siga Cristo, mas siga uma religião. Religião, um sistema, regras. Tentar agradar a Deus pelo esforço próprio. Mas o próprio Deus falou, nós sabemos, falando a respeito de Cristo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Não existe caminho fora de Cristo. Satanás quer que a gente creia que existe um caminho fora de Cristo, usando religião, coisa boa, para agradar a Deus, para se achegar a Deus. Não tem jeito.
o Senhor falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Então Satanás quer usar religião. Satanás também quer usar filosofias. É o homem com sua capacidade para querer estudar e compreender o universo por meio das suas teorias. Nós não seguimos as ideias do homem, o pensamento do homem a respeito deste universo. Nós temos o Criador do universo em nós. Satanás também usa cultura, nossas tradições, coisas boas. São boas, mas não são Cristo. Lembre-se, é só Cristo. Diga para o irmão que está ao seu lado, é só Cristo. Nós terminamos o estudo de Efésios, e o estudo de Efésios mostra como Deus se dispensou de uma maneira tão intensa para produzir a igreja. Para que Cristo seja a cabeça da igreja, Cristo possa encher a igreja, para que pela igreja Cristo possa encher todo o universo. Nós estamos envolvidos em um projeto maravilhoso, nesse projeto divino, que é a economia de Deus. Não é? Você está envolvido. Você não está? Diga para o irmão que está ao seu lado, você está envolvido. Você está envolvido. Quando nós temos tal visão, quando nós temos tal revelação, quem esse Cristo é, nossa vida muda. E aí, nós não vamos querer outra coisa, senão Cristo. Quando você vê Cristo, todas as outras coisas desaparecem. Existe um ditado que diz assim: se você quer saber realmente algo que tem valor, você tem que comparar com outras coisas. Né? Eu vou te dar um exemplo. Eu dava muito esse exemplo, né? Digamos assim, você está num lugar, todo mundo só tem Fusquinha, e você chega com Corolla. Não é bom? Você só tem Fusquinha que estão no Corolla aqui, ó. Mas você caminha, vai um pouquinho mais adiante, né? De repente chega num lugar onde está cheio de Rolls Royce. Daí, você que estava todo inchadão, né, meu Corolla, quando chega lá você murcha, né? Muitas vezes nós pegamos algo nessa terra assim, puxa, que coisa valiosa. Mas se colocar do lado de Cristo, isso desaparece. Precisamos abrir o nosso coração. Esperamos que o Senhor, por meio do livro de Colossenses, nos faça conhecer esse Cristo maravilhoso que nós temos. Esse Cristo que entrou em nossas vidas, mudou nossas vidas. Esse Cristo
que quer nos levar para a glória. E hoje fazemos parte da história dele. Não é? Então, esse é o livro de Colossenses que nós vamos estudar. Que possamos sempre preparar os nossos corações e ir diante do Senhor. Eu quero que vocês gastem tempo na Bíblia, lendo o livro de Colossenses. Não faz mal que não entenda, leia. Ao longo do tempo, por meio das comunhões, esse livro de Colossenses vai se abrir. E você vai mergulhar nesse livro, mergulhando em Cristo. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie nessa jornada. Amado Senhor, nós queremos te agradecer, porque Tu és tão maravilhoso e você escolheu um dia entrar em nossas vidas pelo fato de nos amar. E Tu és um Senhor que deseja falar conosco. No passado, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Hoje, Deus nos fala por meio da Sua pessoa, amado Senhor Jesus, porque você é a própria palavra de Deus. Vendo o livro de Colossenses, vimos quão grandioso o Senhor é, e vemos também que preço grande o Senhor pagou para nos comprar para Ti, nos unindo a Ti, nos fazendo parte da Sua história, e só podemos Te agradecer. Senhor, guia-nos para que a Sua pessoa em nós, a cada dia, reine mais e mais, possamos ser um membro do Seu corpo, um membro ativo, obediente às ordens da cabeça. Senhor, guia-nos, abençoa cada irmão e irmã que está aqui presente. Cuida, abençoa, supra. Queremos dizer que nós te amamos, somos gratos pelo seu grande amor. Nossa oração é em seu precioso nome. Amém. Deus abençoe a todos.